Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo. Nesse momento, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Evangelho segundo João. Especificamente, estamos entrando no capítulo 5 de João. Quando eu comecei essa série, a minha ideia inicialmente era de ler versículo por versículo de cada capítulo por reunião. Porém, após algumas semanas e vendo que isso estava levando um tempo muito longo e que essa apresentação da maneira que está sendo feita, online, ao vivo ou em alguns momentos quando eu gravo a reunião e posteriormente posto online, fica mais difícil de ter esse feedback. E às vezes são assuntos complexos, assuntos diferentes ao mesmo tempo. Então, para o formato que estamos utilizando de apresentação e de compartilhamento desses ensinamentos bíblicos, eu vou estar agora fazendo uma leve mudança, no qual vamos pegar certos tópicos encontrados em cada capítulo e fazer um estudo especificamente desse tópico dentro do capítulo. E não necessariamente de todo o capítulo em uma única reunião. Isso não quer dizer que vamos deixar de ler o capítulo como um todo, mas antes que vamos demorar mais para isso, mais semanas, mais meses para concluir a leitura desse livro, o que não é problema. O importante é que estejamos estudando com clareza, com tranquilidade e que possamos estar cada vez mais enraizados na palavra de Deus. O assunto de hoje, em especial de João capítulo 5, é oração, um período de comunhão com Deus. Êxodo capítulo 33, no versículo 11, diz: E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. O que eu gostaria de chamar em atenção é essa parte inicial do versículo 11, no qual a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. A oração é um período de comunicação com Deus. É um período de se fazer súplicas ao Senhor, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que nós, sozinhos, não conseguimos conquistar os objetivos de nossas vidas, o nosso alimento diário, manter a nossa saúde. É bem comum ouvirmos de várias pessoas que elas conversam bastante com Deus, de que elas ouvem Deus, de que elas passam tempo com Deus. E eu não acredito que a Bíblia esteja nos ensinando que no Novo Testamento ainda haja sonhos proféticos, ainda haja visões e comunicações divinas como havia no tempo dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia até fala acerca disso em Hebreus, que Deus, que de diversas maneiras falou aos pais e aos profetas, hoje tem nos falado por meio do seu Filho. Então, parafraseando essa porção de Hebreus capítulo 1, Deus hoje se comunica conosco através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, se desejamos ouvir a Deus, necessitamos de ler a palavra dele, necessitamos de meditar em seus ensinamentos. E se desejamos responder, conversar, dialogar com Deus, nós devemos orar. Nós devemos nos comunicar, fazer nossas súplicas. E sempre tendo em mente que a oração está relacionada com essa questão de falar, face a face. E é importante que tenhamos esse desejo de ter esse relacionamento, essa comunhão tão excelente, tão profunda com Deus, que nós estamos falando como um homem fala com seu amigo. Tendo isso em mente, vamos iniciar a leitura de João capítulo 5, no versículo 1. A Bíblia diz: Depois disso, havia uma festa dos judeus,
E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betseda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shebeth. Irmãos, essa passagem é extremamente interessante. É uma informação até geográfica que temos acerca de Jerusalém. E não somente isso, mas temos esse milagre, um milagre um tanto recorrente desse anjo que movia as águas, e a primeira pessoa que tocasse, que entrasse nessa água, seria curada de sua enfermidade. Eu poderia ter utilizado, a partir desse ponto, para falar acerca dos milagres de Deus. Outra questão também é do dia sabático, que João capítulo 5 foca bastante, e tem até a questão da nossa disposição para com os milagres de Deus, para com a obra de Deus, e como nós, em alguns momentos, não vamos estar reagindo da maneira como deveríamos agir. A Bíblia é cheia de informações magníficas, é cheia de informações de sabedoria, de conhecimento, tudo extremamente importante para conosco. Mas, novamente, por conta dessa questão do tempo que nós temos e pelo modelo no qual estamos realizando essa apresentação, eu decidi escolher a oração. Em que momento a oração está presente aqui em João capítulo 5? Vejamos como que Cristo já sabia a situação no qual esse homem se encontrava. Cristo é Deus o Filho, e como Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, vê tudo, está em todo lugar, e nada é impossível para Ele. E vejamos que mesmo sabendo disso, Ele ainda faz a pergunta: Tu queres ficar são? Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe a situação pela qual estamos passando. Mas ainda assim, Ele nos pergunta se queremos ficar são, se queremos ser abençoados, se queremos ser curados. E não somente isso, mas Ele espera uma resposta. A oração, então, é essa resposta. A oração, então, é essa confirmação. É esse momento onde nós nos humilhamos perante Deus e falamos: eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu não consigo me curar sozinho. Eu não consigo chegar até as águas sozinho. E depois desse momento é que nós temos, então, a cura, a bênção, a realização da oração desse pedido: levanta-te, toma o teu leito e anda. Tendo isso em mente, vamos aprofundar mais acerca do que a Bíblia fala sobre a oração. A oração é algo extremamente importante, uma parte vital de uma vida saudável de um cristão. Assim como a leitura bíblica, assim como frequentar uma igreja, congregar com os irmãos, assim como evangelizar, a oração é um extremamente importante pilar da vida cristã. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: regozijai-vos sempre, orai
sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que estejamos orando sempre, sem cessar, sem encerrar. Não é eu oro nesse dia e amanhã não oro. Eu orei pela manhã e de noite eu não oro. Eu orei esse mês, no próximo eu oro de novo. Nós devemos estar constantemente orando, suplicando, pedindo, e não somente pedindo, mas também dando graças. A oração não precisa obrigatoriamente ser um pedido, mas pode ser um momento onde estamos agradecendo a Deus por nossa morada, pelo nosso emprego, por nossa saúde, por nossa vida, pelo nosso alimento diário. E é muito importante entendermos e compreendermos que, se desejamos receber algo, assim como o homem desejava ser curado, precisamos pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Vejamos como que é necessário que primeiro seja pedido, que primeiro seja buscado, que primeiro se bata para ser aberto, para encontrar, para ser dado. É necessário então que primeiro, antes de esperarmos recebermos uma bênção, que estejamos nos ajoelhando, levantando nossas mãos a Deus, abaixando nossas cabeças e pedindo, orando, suplicando. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Se até nós, que somos falhos, que somos pecadores, sabemos do que nossos filhos, nossos irmãos mais novos, do que nossos amigos, do que as nossas pessoas queridas necessitam, e que pai que vê no seu filho passar fome, passar necessidade, vai lhe dar uma serpente ao invés de alimento, uma pedra ao invés de pão? Se até um ser humano falho e carnal faz isso, tem esse tratamento, tem esse carinho e compaixão para com seu filho, quanto mais Deus não tem para conosco? Quanto mais o Senhor não tem para com aqueles que são seus filhos, para com aqueles que nasceram de novo através da fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas não oram, ou oram pouco, oram de maneira não frequente, porque acreditam que elas estão pesando Deus quando oram, elas estão aborrecendo Deus quando elas oram, cansando Deus. Ou, em alguns momentos, elas acham que elas não sabem como orar. E se elas não orarem da melhor maneira possível, elas podem estar ofendendo a Deus de alguma forma, ou elas podem estar fazendo um papel de bobo, colocando nessas palavras. Mas é importante entendermos que, se somos filhos de Deus, Deus nos trata como filhos. E Deus não vai fazer pouco caso ou não vai nos desprezar se estivermos de sinceridade de coração orando a Ele. E não somente isso, mas nós temos um intérprete para nós. Nós temos alguém que pode nos ajudar a orar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Não há nenhum homem que sabe exatamente, perfeitamente como orar. Mesmo aquela pessoa que já há muito tempo ora, que já está aperfeiçoando a sua oração há muito tempo, ainda assim ele ainda pode melhorar. Ele ainda pode crescer na vida espiritual. Não existe nenhum ser humano perfeito. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, com falas que não podem ser soltadas por nossa boca, sons que não podem ser produzidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Se somos salvos, temos o Espírito Santo dentro de nós.
E o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo comunica com o Pai por nós. Então vejamos até que temos um momento onde a Trindade toma parte. O Espírito Santo, Deus, o Espírito dentro de nós, intercede através de nossas orações até Deus o Pai. E em relação a cansar Deus, ou ser um peso para Deus através de nossas orações, vejamos o que Isaías capítulo 7 diz. Versículo 11. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém Acás disse, eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. Muitas pessoas têm essa mentalidade em relação à oração. Eu não vou pedir cansando Deus, não vou tentar a Deus. Mas vejamos o que a Bíblia diz. E ele disse, ouvi vós agora, ó casa de Davi, é isso pouca coisa para vós enfadardes homens? Cansar os homens? Porém irei vós enfadar meu Deus também? Por acaso Deus não é capaz de cumprir? Por acaso Deus não é capaz de abençoar? Por acaso Deus tem seu poder limitado por alguma coisa? Não. Deus é todo-poderoso. Não é possível que nós, através de muitas orações, cansemos a Deus. Se estamos fazendo algo de sinceridade, se estamos fazendo algo por amor, se estamos buscando cumprir o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orando sem cessar, não há nada de errado. Antes, uma boa obra para Deus. Vejamos o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Existem coisas na vida que nós não podemos mudar. Existem coisas na vida que estão acima de nossa capacidade humana, que são muito complicadas, muito complexas, ou que envolvem a nossa cidade inteira, a nossa família toda, o nosso país como um todo, o mundo como um todo. E não cabe a nós, seres humanos, nós, indivíduos, mudarmos isso. Nós não temos esse poder, essa capacidade. Vamos pensar, por exemplo, em um câncer, em uma doença grave, em uma doença terminal, que a medicina não tem cura, que não há escapatória humana. Ou vamos pensar, por exemplo, em problemas de guerra que às vezes são causados por conta de líderes ímpios, por conta de ganância, por conta de ira sem causa. E por conta de decisões de governantes, todo o país é envolvido em crises econômicas, em crises sociais. Eu, João, não sou capaz de mudar a fome no Brasil sozinho. Eu, João, não sou capaz de encerrar as guerras que estão acontecendo pelo mundo. E nenhum de nós individualmente é capaz. Mas não há nada difícil demais para Deus. Não há doença incurável para Deus. Não há problema, não há situação, não há fome, não há sede que não pode ser revertido, que não pode ser acabado, que não pode ser curado por Deus. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para os outros, e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. Vejamos como que confessar as vossas culpas é parte do ser curado. Assim como há a possibilidade de estarmos doentes por termos cometido pecados. Claro, não é o único motivo pelo qual as pessoas ficam doentes. E não cabe a nós, se nós não conhecemos a situação de cada pessoa, julgar. O fulano está doente porque ele pecou. Nós temos que nos lembrar da história de Jó, que passou por coisas horríveis, terríveis, por grandes perdas, dores, inclusive doença, e ele não estava pecando. Ele não estava em grande desobediência. Ele não estava se rebelando contra Deus. Mas mesmo assim coisas ruins aconteceram com ele. Então Deus faz chover sobre o justo e o injusto. Deus faz o sol nascer sobre o justo, sobre o reto e o ímpio. Então não é só porque alguém está doente que ele pecou, mas há essa possibilidade dele estar enfermo como punição, como castigo da parte de Deus.
A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Irmãos, oração não é brincadeira. Oração não é algo que nós simplesmente fazemos por fazer. Existe um significado e existe uma grande importância e vale muito aos olhos de Deus. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era um homem como nós, ele não era um super-homem. Ele não era uma pessoa perfeita. Ele era falho. Ele era um irmão em Cristo. Um grande homem de Deus, de fato, fez muitos milagres, serviu grandemente a Deus, mas ainda assim, ele era tentado como nós, ele tinha pecados como nós. E mesmo assim, através de sua oração, não choveu por 3 anos e meio. E novamente, com a sua oração, uma grande chuva veio. Vejamos como que a oração desse homem impactou até mesmo uma nação inteira. Então é importante entendermos que oração é algo sério, é algo que faz grandes diferenças. Por mais que nós não estejamos percebendo, talvez no curto período de tempo, é garantido que, em uma larga escala, vai ter fruto, vai render, vai ser válido. Nada, nenhuma obra para Deus é inválida, é à toa, é inútil. Nós temos que ter a mentalidade de longo prazo. Nem sempre vamos ter o que nós estamos desejando, o que nós estamos pensando no momento e na maneira em que queremos. Mas Deus conhece os nossos corações. E Deus sabe o que é melhor para nós. Então, a Bíblia diz que olho não viu, nem ouvido ouviu as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes nós estamos orando e esperando que saia da maneira exata com a qual estamos pedindo, mas nós nem conseguimos pensar, calcular, considerar quão grandes coisas Deus tem preparado para nós. Então é importante ter isso em mente. E em relação a essa questão, a Bíblia de fato diz também que o Espírito intercede por nós, nós não sabemos como orar, mas isso não quer dizer que nós não devemos olhar para as Santas Escrituras, que nós não devemos buscar na Palavra de Deus maneiras de melhorar, de aprimorar a nossa oração. Em Mateus capítulo 6 é um capítulo excelente, no qual nós temos Cristo nos dando um exemplo, uma oração padrão, uma oração de template de como devemos orar. Mateus capítulo 6 diz: "E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa." A Bíblia não está dizendo que é um pecado orar em público. Antes, que é um pecado orar para chamar a atenção dos outros. Usar palavras bonitas em nossa oração em público para chamar a atenção dos outros. Orar gritando, orar em pé, orar de uma maneira que é chamativa para a nossa pessoa. Novamente, a oração é o que? É uma comunicação com Deus. Então não importa, não é necessário que as outras pessoas estejam vendo, presenciando a sua oração. É um momento íntimo entre você e Deus, entre você e seu Pai eterno. Portanto, ajoelhe no seu quarto, de porta fechada. Ore a Deus, faça suas súplicas, faça seus agradecimentos. Use o tempo que você achar necessário, o tempo que você quiser. Não há limite, não, só pode orar por 5 minutos, não. Ore por horas. Reflita em tudo que Deus fez para contigo e tudo que você gostaria de bom que Deus fizesse em sua vida, na vida de seus familiares, e use o seu tempo com Deus. Não use da oração como maneira de ganhar pontos sociais, como maneira de elevar o seu próprio ego, como maneira de parecer ser espiritual. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Outro aviso importante:
Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Por que eu estou falando orar, orar, orar e não estou falando rezar? É até de certa forma irônica, porque em Mateus capítulo 6 temos a oração que é conhecida por muitas pessoas como Pai Nosso, que estais no céu, que é uma oração bíblica transformada em reza. Da onde vem a palavra reza? Repetições. Você fala, e você fala, e você fala, e você repete, e você repete, e você repete. Um costume extremamente comum dentro da Igreja Católica e também em outras religiões. Cristo nos ensina a não usar de vãs repetições, como fazem os pagãos. O problema da reza, um deles, e um problema grande, é que perde o significado. Você não está mais comunicando com Deus, você está simplesmente copiando e colando algo na sua mente, na sua boca, continuamente. Não tem mais a comunicação. Você só repete, 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 automaticamente, como um robô. E não é como se Deus se esquecesse da sua oração para que você precisasse falar da mesma forma, da mesma maneira, de novo, de novo, de novo. A Bíblia não está falando que não devemos orar acerca das mesmas coisas de tempo em tempo. O que a Bíblia está falando é que para não literalmente repetirmos a mesma coisa que falamos, com as mesmas palavras, com o mesmo termo, da mesma forma. Assim como é feito nas rezas. Algo que os pagãos fazem. Não somente isso, mas outro problema muito grande com as rezas é que nós não estamos direcionando elas para Deus. Se você reza uma Ave Maria, você não está orando a Deus. Você está rezando, você está fazendo sua súplica, seu pedido para Maria. E assim vai para várias outras rezas, para vários outros santos. Somente Deus é todo-poderoso. Somente Deus é capaz de ouvir nossas orações. Nenhum ser humano consegue ouvir uma oração que estamos fazendo para Ele. Muito menos um ser humano que já morreu, que já está no céu. Ou, em alguns casos, que já está no inferno. Nós não temos essa comunicação com os mortos. Os mortos não fazem intercessão por nós. Quem faz, nem os anjos. Isso não é bíblico. Você pode encontrar algum trecho parecido com isso nos apócrifos, que não são a palavra de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Cristo intercede por nós. E Cristo é todo-poderoso. Cristo é Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Ele que pode nos abençoar. De Deus vem toda boa dádiva. De Deus o Pai. Portanto, devemos orar a Ele. Devemos pedir a Ele e a ninguém mais. Do contrário, estamos cometendo idolatria, estamos colocando um ser humano no lugar de Deus. Portanto, irmãos, vamos orar e nunca rezar. Versículo 9 diz: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro momento da nossa oração é de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de elogiar, de agradecer, de reconhecer que Deus é forte, de que Deus é o Senhor dos Senhores, de que Deus é o Senhor, o único Salvador, não há nenhum outro Deus além dele. É um momento de santificar o nome dele. Depois, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. É necessário que nós estejamos orando para que a vontade de Deus seja feita. É necessário que estejamos orando para que o reino de Deus venha. Para que o reino de Deus venha ao coração dos homens, para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam adicionadas a Cristo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A importância da oração diária, o pão nosso de cada dia, dá-nos agora, hoje, nesse momento. Não somente amanhã, mas também no dia de hoje. A oração é necessário que seja diária. Essa comunhão é necessária que seja contínua. E esse pão, esse alimento, pode ser tanto alimento espiritual, a partir da Bíblia, no qual Deus nos abençoa em nossas leituras, em nossos estudos,
como alimento físico necessário para o nosso corpo funcionar. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. É importante entendermos que quando pecamos, mesmo que já estejamos salvos e os nossos pecados já estejam perdoados no quesito de irmos para o céu, automaticamente ao morrermos, porque somos filhos de Deus, porque nascemos de novo, porque Cristo nos remiu, porque Cristo nos salvou, ainda é importante entendermos que podemos perder a comunhão com Deus nessa vida, nem que seja temporariamente, por conta de nossos pecados. Então é necessário que estejamos orando também para pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros que pecamos todos os dias. E vejamos como que esse perdão está diretamente relacionado com como nós perdoamos os outros. Isso não está falando de salvação. Para você ir para o céu, você não precisa perdoar a todo mundo, você não precisa deixar de guardar rancor. Isso é uma obra. Isso é algo que você está fazendo para Deus. E a salvação é pela fé. A salvação é gratuita. A salvação acontece uma única vez. Mas a oração é diária. Pedir perdão é contínuo. E perdoar os outros também. Versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pedir a Deus forças para resistir ao pecado, para resistir às tentações, para nos dar resistência, resiliência quanto às tribulações. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Novamente, engrandecendo a Deus, reconhecendo quem Ele é, o que de fato Ele faz para conosco. Não há desculpa, irmãos, não há como falarmos que não há pelo que orarmos, que não há pelo que pedirmos ou pelo que agradecermos em nossas vidas. E o encerramento da oração, amém. Outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção antes de terminar de ler o versículo, o capítulo 6, é que existe ainda outra coisa que devemos incluir em nossa oração, no Novo Testamento. A Bíblia diz em João capítulo 14, no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é uma garantia que Jesus Cristo nos dá. Vejamos então que é importante que no Novo Testamento, ao encerrar a nossa oração, estejamos falando em nome de Jesus Cristo, para que dessa forma o Pai possa ser glorificado no Filho. Portanto, antes de encerrarmos nossa oração, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. É uma parte importante de estar presente em nossa oração e novamente remete à Trindade. Vejamos então como que oramos em nome de Cristo, como que o Espírito intercede por nós e o Pai nos dá as bênçãos. O Pai ouve a nossa oração e nos abençoa. Olha que maravilhoso. Como é, de fato, espetacular o carinho e as profundas maravilhas de Deus. Só para concluir a leitura do capítulo 6, porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Então, novamente, o perdão está diretamente relacionado com como perdoamos os outros. Em Lucas capítulo 18, temos uma parábola com a qual Cristo nos ensina que é bem similar acerca da questão de oração. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
Por que Deus utiliza essa ilustração acerca de que, para mostrar que devemos sempre orar, e nunca cansar, e nunca desistir, desfalecer? Porque se até mesmo um juiz injusto, se até mesmo homens carnais, homens pecadores, sabem dar bons presentes a seus filhos, se até mesmo um juiz injusto, através da contínua súplica e pedido, faz a justiça, quanto mais não fará Deus em nossas vidas, se pedirmos a Ele? Então vejamos, irmãos, Deus não é um juiz injusto, Deus é perfeito, Deus é santo e Deus quer nos abençoar, mas é necessário que estejamos pedindo, que estejamos buscando, que estejamos batendo. Então Lucas capítulo 18 é uma passagem paralela com Mateus 7. Quanto mais Deus não vai nos abençoar quando pedirmos a Ele. E outra coisa, a Bíblia em nenhum momento diz: deverás orar 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, 10 vezes por semana. Não. Assim como leitura bíblica, a Bíblia não fala: lerás a Bíblia por 3 horas, por 5 horas, por 1 hora por dia. Há uma liberdade em Cristo. E é importante, então, ao termos essa liberdade, não nos aproveitarmos dela para fazermos o mínimo possível, antes, para nos esforçarmos para fazermos grandes obras para Deus. A Bíblia não fala de um tempo limite mínimo nem máximo de quantos minutos deve ser a nossa oração e de quantas vezes deveremos orar. Porém, é importante entendermos que quanto mais estamos fazendo isso, quanto mais tempo estamos nos dedicando à nossa oração, quanto mais completa e robusta é a nossa oração, ao molde do Pai Nosso, melhor ainda é. Mais estamos louvando a Deus, mais estamos sendo fiéis e obedientes à palavra dele. Lucas capítulo 6 diz: e aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. Isso é Cristo, que passou a noite inteira orando a Deus. Quantas horas não foram nisso? Quantos minutos não se passaram? Quão grande não foi essa comunhão com Deus, que o Filho teve com o Pai nesse momento? É importante entendermos também que, assim como é importante fecharmos a porta ao orarmos, nos isolarmos, temos esse momento íntimo, esse isolamento não está restrito à nossa própria casa. Ele pode ocorrer em locais da natureza, em locais montanhosos, em planícies, em desertos, em qualquer local no qual podemos nos desligar de todos os nossos problemas, de todas as nossas preocupações, e possamos ter esse momento de foco, de tranquilidade, de consideração para com Deus. Jesus fazia isso bastante. É necessário que nós, como seres humanos, tenhamos momentos sozinhos, momentos de total tranquilidade. E nada melhor do que dentro desse momento de nos comunicarmos com Deus, sem se preocupar com internet, com o celular, com mensagens, com notícias, com situações do outro lado do mundo, com o problema de amanhã. Suficiente para o dia é o seu mal. Mateus capítulo 14 diz: e despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. Nós precisamos desse período, isolado, sozinho, para com Deus. Você e o Senhor, conversando, buscando aquela mesma relação que Moisés tinha, de comunicar face a face, como um homem comunica com seu amigo. E para concluir, eu gostaria de trazer mais alguns pontos acerca da oração. 1 Pedro capítulo 5 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Não há necessidade para um cristão ficar ansioso, não há motivo. É Deus que cuida de nós. É Deus que é nosso Pai. É Ele que vai prover por nossas necessidades, se nós fizermos a nossa parte. Não há com que ficar ansioso, ficar preocupado. Filipenses capítulo 4 diz: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus sabe do que precisamos, mas ainda assim Ele quer que nos humilhemos nesse momento, que nós
nos curvemos, dobremos o nosso joelho e dissemos: Senhor, eu preciso de Ti. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Mateus capítulo 21 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também se a este monte disserdes: move-te e lança-te no mar, isto será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Outro critério importante para nossas orações: precisamos ter fé, precisamos ter confiança de que Deus é capaz de cumprir, de fazer, de realizar o que estamos pedindo e orando. Precisamos ter essa confiança em Deus. Vejamos como que a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é contrária à confiança, à esperança. Tiago capítulo 1 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção, e lhe será concedida. Se você deseja sabedoria, peça, te será concedida, lhe será concedida. Não vai lhe ser retirado, não vai te ser barrado, não vai ser retido de você. Porém, mas peça com fé, não hesitando, não duvidando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Uma pessoa instável, uma pessoa incerta, não sabe o que quer, não sabe o que deseja. Como então você pode pedir se você não tem certeza se quer? Como então você pode bater se você não tem certeza que quer que seja aberto? Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. É necessário então que para a nossa oração seja efetiva, que tenhamos convicção, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que tenhamos certeza do que estamos pedindo. Tiago capítulo 4 diz: Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Não vamos receber nada se não pedirmos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Senhor, eu preciso de uma limusine. Senhor, eu preciso de uma mansão. Senhor, eu preciso que o meu inimigo pessoal que me trata mal no serviço morra. Deus não vai ouvir essas orações. Não estamos pedindo de acordo com a vontade dele. Estamos pedindo de acordo com os nossos desejos carnais. E nós não vamos receber se pedirmos errado, se pedirmos mal, se pedirmos pecado. Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo. Ok? Existe um momento para as orações acerca dos inimigos. Salmos é cheio de orações para que pessoas tenham seus dentes quebrados, para que pessoas sejam destruídas, para que pessoas morram, para que pessoas sejam derretidas como lesmas, mas temos que entender que esses são os inimigos de Deus, não os nossos inimigos pessoais. Há uma diferença nisso. Se há alguma dúvida acerca disso, assista à reunião acerca dos reprovados. Quem eles são? Os filhos de Belial, os inimigos de Deus, os odiadores de Deus. Isso não é sinônimo de a pessoa que foi e buzinou para mim no trânsito, a pessoa que fofocou de mim no trabalho, a pessoa que não gosta de mim, que me olha torto na rua. Há uma diferença entre o inimigo do João e o inimigo de Deus. Então, para que a nossa oração ocorra, é necessário pedir bem, pedir corretamente. E por último, Provérbios 28. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Se lermos a palavra de Deus, se estarmos estudando, meditando na palavra de Deus, é o período no qual Deus está comunicando conosco, é o período no qual Deus está falando conosco. Como podemos esperar responder a Deus, dialogar com Deus, conversar como um amigo, se nós não estamos ouvindo o Senhor?
se nós estamos rejeitando o conselho de Deus, se nós estamos desviando o nosso ouvido de quando Deus fala conosco. Como então devemos esperar que vamos ser ouvidos? Então é necessário que, para que a nossa oração seja efetiva, que primeiro, peçamos bem. Segundo, tenhamos fé. Terceiro, tenhamos atenção para com o que Deus está nos dizendo. A oração de um homem justo vale muito, não de um homem ímpio, não de um homem rebelde contra Deus. Então, espero que nessa reunião tenha sido possível ver cada ponto importante dentro da oração, como que várias coisas se encaixam para que possamos orar de uma maneira cada vez mais efetiva, cada vez mais perfeita, cada vez mais completa. E no final de tudo, nunca vamos alcançar o limite máximo do que podemos aprender dentro da vida de oração. Não vai chegar a esse ponto nessa vida aqui. Sempre teremos o que aprender, o que melhorar, o que aprofundar. E sempre, de fato, teremos o que agradecer. Portanto, irmãos e irmãs, vamos orar a Deus. Muito obrigado a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite e até mais.